A monarquia inglesa. Artigo escrito pelo professor Edgar Dias de Vasconcelos. No século XI havia nas Ilhas Britânicas 4 reinos denominados Escócia, País de Gales e Irlanda, composta por celtas, a Inglaterra, propriamente formada por povos anglo-saxões. Em 1066, Guilherme da Normandia, norte da França, em uma exuberante invasão, conquistou o território da Inglaterra. Denominado como o Conquistador, dividiu a Inglaterra em diversos condados, colocando funcionários confiáveis para representar o seu governo, estabelecendo a autoridade dos funcionários sobre os habitantes da região, sendo senhores ou camponeses. Com essa prática teve o seu poder fortalecido. Em 1154, um francês da nobreza, Henrique de Plantageneta, parente próximo de Guilherme, herdou do mesmo o direito à coroa do Reino da Inglaterra. Recebeu como denominação a coroação de Henrique II em 1154 a 1189. Foi exatamente nesta época que aconteceu o fato da centralização do poder na Inglaterra. Após sua morte, foi substituído pelo seu filho, Ricardo Coração de Leão, de 1189 a 1199. Durante 10 anos do seu governo, Ricardo ausentou-se da Inglaterra com o objetivo de liderar a Terceira Cruzada, lutando no continente europeu com a finalidade de manter seus domínios nas Ilhas Britânicas. Na longa ausência, foi enfraquecido não apenas o governo, mas também a sua pessoa, perdendo naturalmente força o poder real, sendo que, por outro lado, aconteceu o fortalecimento das forças políticas dos senhores feudais. Com a sua morte, teve ascensão ao poder seu irmão, denominado de João Sem Terra, 1189 a 1216. O enfraquecimento da autoridade real foi ainda maior, entrando em guerra contra a França e contra o papado. Enfraquecido externamente e internamente, pressionado pela nobreza inglesa, foi obrigado a assinar um documento denominado na época de Magna Carta. O documento determinava o enfraquecimento do rei da Inglaterra, a limitação do seu poder. Não tinha sequer o direito de aumentar os impostos sem que antes fosse aprovado pela nobreza. Foi, por esta ocasião, criado um conselho formado pela elite nobre, bispos, condes e barões. Com a sua morte, sobe ao poder o rei Henrique II em 1216 a 1272, filho do João Sem Terra. O rei Henrique III, filho de Henrique II, enfrentou forte oposição da nobreza, como também popular. Um nobre de grande influência, Simão de Montfort, organizou uma revolta aristocrática
com o objetivo de sua derrubada do poder político. Para conseguir tal finalidade, usou como força a pressão popular, convocando o parlamento como oposição, tendo como força política a nobreza, o clero e a burguesia. Quando substituído por Eduardo I, em 1272 a 1307, sem saída e diante da pressão da nobreza, institucionalizou o parlamento como força política. Os seus substitutos nos reinados de Eduardo I e Eduardo II, o poder do parlamento continuava a fortalecer, sendo que em 1350 o parlamento foi dividido em duas câmaras. A Câmara dos Lordes, formada pelo alto clero e nobres, e pela Câmara dos Comuns, formada pelos cavaleiros e pelos burgueses. O que podemos analisar na Inglaterra, o rei teve o seu poder diminuído pela Carta Magna e pelo parlamento. No entanto, tal fato não foi ameaça à unidade do território nacional, ou até mesmo o poder central é enfraquecido. Pelo contrário, a Inglaterra, comandada por um rei com limites de poder, mesmo com imposições do parlamento, a Inglaterra tornou-se um dos países mais fortes da Europa, a partir exatamente do século XVI. E, contemporaneamente, a Inglaterra ainda é uma monarquia parlamentarista. O rei reina, mas o governo é estabelecido pelo parlamento. Artigo escrito pelo professor Edgar Dias de Vasconcelos.